Shabbat Shalom, Lekulam, boa tarde! Estamos aqui para, se o Eterno assim permitir, encerrarmos o nosso estudo da Parashá Nassau, a 35ª Parashá, porção semanal. E já peço novamente de antemão desculpas pela minha voz, eu tô com a garganta um pouco ruim, então vou ser o mais sucinto possível, o mais breve possível, mas vamos tentar abordar o máximo de versos aqui, assuntos da nossa porção semanal, para que nós possamos aplicar o que nós viemos aprender aqui nas nossas vidas, né, durante a nossa semana e as nossas semanas, né, até o fim das nossas vidas, enquanto o Eterno nos fornecer essa dádiva, né, esse presente de poder estar vivo. Então, meus queridos, nós vamos abordar o resto da Parashá Nassau, o final da Parashá Nassau, nessa tardinha de Shabbat, até a saída do Shabbat. E eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua companhia. Muito obrigado por estar aqui comigo e fico muito feliz. Vamos começar então fatidicamente o nosso shiur. Tá na tela? Tá na tela aí, vamos lá. Vai daber Adonai el Moshe lemor, e disse Adonai a Moshe, dizendo, estamos em Bamidbar, ok? O livro de Números, popularmente conhecido, capítulo 6, e lembrando, Bamidbar significa no deserto, ok? Se a gente pegar a palavra Bamidbar em hebraico, é onde o Eterno fala, tá? Midbar é o verbo falar, né? Medaber, na verdade, né? É o verbo falar. E ba é uma preposição de lugar, né? Então, em lugar de fala, né? É o lugar em que o Eterno fala. E podemos ver que realmente, né, o Eterno se revela para toda a humanidade no Monte Sinai, num deserto. Então, o deserto tem essa função também, né? De fazer com que nós ouçamos a voz do Eterno, né? Então é bem bonito a gente observar isso, né? Vamos continuar aqui então. Daber el bnei Israel ver amarta alehem. Diga para os filhos de Israel e pronuncie, né, e fale para eles. Ish o isha ki iaflo Ish o isha ki iafli linidor neder nazir lihazir la Adonai. Então vamos lá. Todo homem ou mulher que se comprometer fazendo um voto, né? Votando um voto, é mais ou menos isso. Então, realmente fazendo um voto de Nazir, que é um voto de Nazireu, popularmente conhecido, né? Para nazireado, para ser um nazireu, né? Para se tornar um nazir. La Adonai, para o Eterno. Então, a pessoa que se separa para o Eterno, cometendo aí o voto, né? Ela realmente para e promete ao Eterno esse voto, que é o voto de Nazireu. Até a gente tem a própria palavra Neder, nos ensina muito, né, a respeito da natureza de votos. Não fazer voto não é pecado. Se a gente negar essa frase toda, né, a gente teria que fazer voto é pecado. É claro que fazer voto não é um pecado, mas te coloca muito próximo do pecado, tá? Inclusive, quando você vai quitar o voto, você tem que pagar com oferta e sacrifício, né? É como se realmente houvesse um pecado oculto ali. É claro que não é pecado, mas tome muito cuidado, porque a pessoa que se compromete com votos, aqui a gente tem a palavra neder, né? Se a gente fizer a gemátria da palavra neder, vamos lá. Se fizermos a gemátria da palavra neder, acho que bastantes pessoas já conhecem isso, né? Mas eu acho interessante a gente falar. A gemátria da palavra neder é 50 do Nun, 4 do Dalet e 200 do Resh. Eu vou somar daqui para cá, tá? 50 mais 4, 54. 254 é a gemátria da palavra neder. Só que nós temos uma outra palavrinha que tem a mesma gemátria. E a gente já entendeu o que é gemátria, né? Se você não conhece esse conceito, eu peço que você volte no nosso estudo de hoje pela manhã, que lá eu explico direitinho que as letras hebraicas têm valor numérico e que a gente consegue, através disso, fazer associações para entender os conceitos, os mais variados conceitos dentro da escritura no que concerne ao hebraico, ok? Então vamos escrever aqui uma outra palavrinha. Mor. Isso aqui é um het, mas ficou feio esse het, né? Vamos apagar. E é aberto, né, o men. Meu Deus, minha letra é tão feia que
Às vezes eu fico com pena, eu olho e fico com pena. Mas tá bom, faz parte. Agora sim é um main um pouco melhor, né? E o reto, vamos ver se fica melhor assim. Tem que fechar, senão vira re, né? Vamos colocar o cotos aqui. Então vamos somar agora que a gente já escreveu. Hamor é a palavra para jumento. 8, 40, 6 e 200. Então, o resh vale 200, o reto vale 8, o resh vale 200, o reto vale 8, o mem vale 40 e o vav vale 6. Somando tudo, 8 com 6, 14, 14 com 40, 54. 54 com 200, nós temos o mesmo valor, tá? 254. A palavra jumento e a palavra neder, voto, tem exatamente o mesmo valor numérico. Isso ensina pra gente que a pessoa que se compromete com o voto, ela acaba ficando como um jumento. Como assim como um jumento? Nós temos que lembrar que o jumento, no conceito da escritura, é um animalzinho muito forte e responsável por carregar pesadas cargas. Aí eu te faço uma pergunta: você quer carregar pesadas cargas? Eu presumo que não, né? Deve ser bem cansativo e desgastante. Então não faça votos, que você não vai se tornar como um jumento, você não vai ter cargas pesadas para carregar. Se comprometa com a Torá, não? Que é o que a gente tem por obrigação como ser humano. Na verdade, por amor ao eterno, né? Não é a obrigação, ninguém deve fazer nada obrigado. Se você não tem a vontade de fazer, é complicado a gente fazer essa avaliação, porque é bom que faça, mas se for obrigado, não é a mesma coisa pro eterno. É a mesma coisa que a gente pensar num cônjuge, né? Se a gente precisar de alguma coisa obrigado dele, você tá vendo que ele tá fazendo só porque você quer, mas ele não tem um pingo de vontade de fazer, você não olha para aquilo de uma forma meio estranha? É um jeito interessante da gente conseguir se colocar no lugar do eterno para ver como ele nos enxerga quando fazemos as coisas por obrigação. Então a ideia é que nós mudemos os corações, né? Purifiquemos os nossos corações para que nós possamos servir ao eterno com verdadeiro amor, né? Com agrado, que seja agradável a ele. Bom, vamos lá. E agradável pra gente também, né? Porque é um prazer a gente servir ao eterno. Daber el bnei Israel, diga para os filhos de Israel, ve amarta alehem. Ah, não, nós já lemos, perdão. Vamos pro próximo. Meiain, do vinho, vi shehar, como shehar yazir, né? Rometz, é como se fosse a bebida... Yazir aqui, né? Esse shehar yazir é como se fosse se separar da bebida forte, né? Se abster da bebida forte. Rometz yain, o vinagre de vinho, ve rometz shaher, e nem vinagre de bebida forte, bebida fermentada. Aqui a gente tem a palavra para bebida fermentada. O rometz, né? É bem parecido com hametz, né? Que é justamente o fermento. Lo iste, não beberás. Ve hol mishrat anavim, e todo produto de uvas, lo iste, não beberá. Ve anavim lahim vai veshim lo yochal. Então qualquer uva, seja ela fresca ou seja ela seca, você não vai comer. Tanto a seca quanto a fresca, você não deve comer se você fizer um voto de nazireado, ok? Kol imei nisro, por todos os dias do nazireado, mikol asher iace, de tudo aquilo que fizer, migefen hayain, da uva, da videira, né? E do vinho, mehartsanim, viad zalo yochel, até que se cumpra o voto, você não pode comer nada, nem das sementes, e nem de bagaço, e nem de nada que venha do produto de Geffen, né? Que é a videira. Nada de videira. Esse é o voto de nazireado, uma parte dele, né? Se abster por todos os dias do voto de produtos que vêm de Geffen. Kol imei neder nisro, todo dia do voto de Nazireu, Ta'ar lo yavor al rosho ad milot hayamim asher yazir ladonai. Então, durante todos os dias do voto, ele não vai poder passar a navalha sobre a cabeça dele, né?
Ele não pode, então, raspar o cabelo. É como se o cabelo dele tivesse que crescer livremente, né? A gente vai ver aqui. Nós temos que ele deverá ser separado para Adonai, né? Separado e santo. Kadosh Yeh, santo será. Gadel Perá Siar Roshô. Então, o seu cabelo crescerá grande, né? Ele vai deixar o cabelo crescer de forma livre, o cabelo por toda a cabeça dele, durante os dias do voto de nazireado. Então a gente tem duas coisas aqui que o nazireu deveria fazer: deixar o cabelo crescer livremente, não passar a navalha, né? No Yavor, não deixar passar a navalha sobre a cabeça dele, e também ele não poderia, como a gente já viu, ter acesso a nenhum produto, né? Que venha da videira, nem vinho, nem bagaço, nem nada que seja nem bebida fermentada, bebida forte, como a gente viu, vinagre, nada disso ele poderia ter acesso durante os dias do voto, ok? Kol imei hazirô la Adonai, todos os dias de voto para Adonai, para separação para Adonai, al nefesh met lo yavô, para toda alma morta não entrarás. Ou seja, enquanto ele for nazireu, além de não poder acessar nada que é da videira, nem vinagre, nem nada disso, ele também não pode raspar a cabeça e também não pode ter acesso a nenhum defunto, nenhuma pessoa morta, ok? Nefesh met. Curioso a gente observar, né? Nefesh é a palavra com que o Eterno chama o ser humano. A gente tem nefesh, a pessoa, né? Muitas vezes a pessoa, que é traduzido quando você lê na escritura em português, a palavra que está lá é nefesh, pessoa morta. Mas na verdade é alma morta. Ou seja, quando a pessoa morre, a alma dela está lá, é a alma morta dela. Isso aí quebra um monte de misticismo, um monte de ideias equivocadas, né? Inclusive de paganismo que adentrou aos conceitos da escritura. Então a gente consegue ver aqui no original que é claro, Nefesh met, alma morta. Li aviv, para o seu pai, o li imo, e para sua mãe, li ahiv, para o seu irmão, o li ahotó, e para a sua irmã, lo itamá, nem por ninguém, nem por pai, nem por mãe, nem por irmão, nem por irmã, você não pode se tornar impuro. Se vocês notarem, esse nível de consagração ao Eterno aqui é semelhante ao do Kohen Gadol, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote também não podia ficar impuro nem pelo pai, nem por ninguém, por nada. Então vejam a importância de um voto de nazir, né? De nazireado, um neder nazir. É uma coisa muito séria mesmo. Ele não poderia ficar impuro por ninguém, nem pela família, não poderia entrar em luto, né? No sentido de ter acesso ao corpo do morto. Que nezer Elohai, porque o nazireado, né? A separação do seu Elohim, do Elohim dele, al roshô, está sobre a cabeça dele. Então veja que coisa séria, né? Quando a gente observa dessa forma, a gente vê que o voto de nazireu é uma coisa extremamente grave, é muito sério. A pessoa tem que levar com muito cuidado isso. Inclusive, geralmente é por um período o nazireado, né? Nós temos exceções, é claro, na escritura, mas o voto de nazireado é por um determinado período. Kol imei, todos os dias, Nisro Kadosh Hula Adonai. Todos os dias do nazireado, santo será para Adonai. Então veja que o voto está ligado à santidade. A pessoa chega num nível de santidade como o do Kohen Agadol nesse sentido, né? Ve'hi yamut met alive. Então se morte morrer rapidamente, né? Sobre ele, bepeta pitom, é como se fosse instantaneamente ali, né? Sem querer. Uma morte sem querer, né? Se uma morte morrer sobre ele do nada, subitamente, a palavra aqui é subitamente, né? Vitime rosh, e contaminar a cabeça, misro, do seu nazireado, veglar rosho bayom taharato. Ele vai raspar a cabeça, né? No dia da purificação. Bayom hashivi, no sétimo dia, igalrenu. Ele fará o raspar da cabeça, né? Então, se ele acabar por se tornar impuro por conta de um morto, ele vai ter que raspar a cabeça ao sétimo dia, no dia da sua purificação. E aí, você vai ver que restarta o voto começa do início. O Vayom Hashimni, e no dia oitavo, Yavô Shteitorim, ele vai trazer 2 rolinhas, o Shnei Pnei Ioná,
filhos de Jonas, né? Não. Yoná aqui é a pombinha. Veja como os nomes em hebraico têm acesso a realmente coisas. Yosef, acrescentar. Então, realmente tem um nome, carrega um impacto real no mundo. Aqui, Yoná, que é o nome do profeta, né? Jonas, né? A gente tem como pombinha, uma pombinha. Então, filhos da pomba, El Akohen, El Petach Ohel Moed. Então, ele vai entrar, né, para o sacerdote, levando 2 filhotinhos de pomba ou 2 rolinhas. Para o sacerdote, ele irá na entrada da tenda do encontro. Vi asa Akohen Errad Lihatat. O sacerdote vai oferecer um para o pecado, ve errado leolá, e um para a cobertura. Vi riper alive, e fará expiação, né, sobre ele. Me asher hatá al hanefesh, ele vai fazer a expiação por conta do pecado da pessoa, né? Aqui hanefesh, a gente sabe que está lidando com a alma do morto. Vi kadash et rosho bayom hahu, e santificará a sua cabeça naquele dia. Veihizir la Adonai et imei nizro, e o nazireado para Adonai será pelos dias do nazireu. Revi, e trará e entrará kevesh, com cordeiro, ben shinatô, filho de 1 ano, né, nascido de 1 ano, li Asham vihayamim harishonim e plu kitame nizro. Então, ele trará um cordeiro de 1 ano para a oferta do pecado, e os primeiros dias do voto, né, que ele havia feito, esses dias que ficaram para trás do momento que ele se tornou impuro, não contam mais, zeram. Ele volta do zero o voto de nazireado. Imagina se você promete voto de nazireado de 6 meses, com 5 meses, 15 dias, pelo amor de Deus, né, morre uma pessoa perto de você. Você zera o voto. Vai ter que raspar a cabeça ao 7º dia e zerar. Volta do início, né, o voto. É bem difícil. Vezot Torat Hanazir. Essa é a Torá, a instrução do Nazireu. Bayom Milot e Meinizro, no dia em que terminar o seu voto. E Avi Oto El Petach Ohel Moed. Ele se apresentará na porta do Ohel Moed, da tenda do encontro. Então, quando ele terminar o voto, ele tem que se apresentar na tenda do encontro. Vai Rikriv et Kirbanô, e apresentará o seu corvã e aproximará o seu substituto lá Adonai. E a gente vai ver o que é esse substituto para o Eterno. É um keves, é um cordeiro, ben shinatô, tamim. Então é um cordeiro de 1 ano, né? E puro, perfeito. Errad, leolá, para a subida. Ve ravshá, e uma... Aqui é uma ovelha, né? Isso aqui é um cordeiro, aqui é uma ovelha. O rei indica o feminino. Errat, uma ovelha. Bat shinatá, nascida também de 1 ano, né? Timimá, perfeita. Lihatá, para o pecado. Vi ail errad tamim li shlamim. Então, um carneiro perfeito para um sacrifício pacífico, né? Aqui a gente tem a palavra shalom, né? Então, nós temos aqui já a ideia. Que pecado que esse nazireu cometeu? E ele tem que apresentar uma oferta pelo pecado. Veja como a ideia do voto em si já é uma coisa bem complicada, né? Ele vai levar, então, uma ovelhinha para oferta pelo pecado, vai levar um cordeirinho para oferta de holocausto, e um carneiro perfeito para o sacrifício pacífico, né? Para completude, um sacrifício de paz. Vissal ma'atzot solet halot belulot bashemen urikei matzot mishuchim bashemen uminhatam viniskeihem. Então aqui a gente tem o quê? Ele vai trazer o matzot, né? Um cesto de matzot, e esse matzot a gente vai ter que ver que vai ser uma mistura feita com shemen, né? Com azeite, e bolos de pão asmo que são untados, né? No sentido de realmente com o azeite derramado sobre ele, e minhá para libação.
Isso tudo vai ser a parte de minhada, que é a libação em si, né? Que vai se apresentar junto com os outros sacrifícios. Então, além de tudo aquilo, ainda tem essa parte aqui da parte de pães ázimos, né? Bolos ázimos misturados com azeite. E tudo isso para oferta e libação. A parte de libação é bebida. Vehi kriv hakohen lifnei Adonai. O sacerdote apresentará a oferta diante de Adonai. Vi asa et hatato vi et olato. Fará oferta pelo pecado e pelo holocausto. Então a gente vê aqui que o sacerdote seria o responsável, como sempre, né, de apresentar essas ofertas. Viet ha'il e o carneirinho, né? E a se zevar shilamim. Será a oferta de paz lá Adonai para o Eterno. Al-sal hamatzot, e o cesto dos pães ázimos. Ve asah ha-kohen et minhato, e fará o kohen a minha, né, a minha dele. Ve et nisko, e a oferta de libação. Ve riglar, e raspará hanazir petar ohel moed, raspará o nazil na entrada da tenda do encontro. Et roshô, a sua cabeça. Nisro, a sua cabeça nazireada, né? A sua cabeça de nazireu. Vi lakar et sear, e pegará do seu cabelo, rosh, da cabeça, né? Nisro, do nazireu. Vi natan, e dará al haesh, sobre o fogo. Asher tahat zevar, que está abaixo do sacrifício hashilamim, pacífico. Então nós vemos aqui que, além de tudo isso, quando ele raspasse o cabelo ali, ele teria que pegar o cabelo e jogar no fogo. Vilakar akohen et haziroa, e o sacerdote tomaria, né, do cordeiro uma perna, bishelá min ha'ail, vi halat matzah achat mi hassal, e ele vai pegar um dos ázimos, né, do cesto, urikik matzah echat vinatan al kapei hanazir echar achar ritgalcho et nisro, e colocará nas mãos do nazireu após ele raspar a cabeça, né? Então, tudo isso, todo esse bolo e um pedaço do carneiro, tudo isso é colocado na mão do nazireu, ele com as palmas abertas, né? Aqui, com as palmas abertas, essas palmas do nazireu, e vai pegar tudo isso e colocar nas mãos dele depois dele ter raspado a cabeça. Vai rinif, e apresentará Otam a Kohen, apresentará isso tudo, o Kohen, Tinufá lifnei Adonai. Toda essa oferta agitada de frente a Adonai, né, para o Eterno. Kodesh hu la Kohen, oferta sagrada será para o sacerdote. Al hazeh hatinufá ve al shok hatrumá ve achar ester hanazir yain. Então, depois disso tudo, como oferta santa para o sacerdote, diante do altar, o nazireu poderia tomar vinho, né? Porque ele estaria fora já do voto de nazireado. É importante a gente lembrar que o que era tornado Kodesh para o Kohen era realmente do Kohen. Então ele iria se alimentar disso aqui, né? Não haveria desperdício da carne, nem da comida, nem de nada disso. Pertence ao Kohen. Zot Torat HaNazir, essa é a Torá, a instrução do Nazireu. Asher Idor, que fizer um voto, né? Que votar, né? Que se comprometer com o voto. Korbanô Ladonai. Um cordeiro, um substituto para Adonai. Al Nizro Milvad Asher Tashig Yado Kifi Nidro Asher Idor Ken Yase Al Torat Nizro. Então, quando ele oferecer uma oferta, um voto para Adonai com relação ao seu voto, ele vai ter que fazer exatamente conforme a instrução do nazireado que aqui está, né? Ele vai entregar tudo que o Eterno pediu. O cordeiro, uma ovelha, um carneiro,
o cabelo, os bolos de pães ázimos, a cesta de pães ázimos, com shemen, né, com azeite de oliva derramado, as libações, que é vinho, né, e depois disso, raspando a cabeça na Ohel Moed, ele colocaria o cabelo no fogo e aí ele estaria livre do voto de nazireado. Tem uma parte da Brita da Chá, né, dos escritos nazarenos, que é interessante a gente prestar atenção, porque a gente tem a ideia de que a gente tem algo muito semelhante com o voto de nazireado e posteriormente, de fato, um voto de nazireado, tá? Então a gente vai fazer a leitura aqui. Você pode encontrar isso em Maasei, né? Ashilchim, os Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, e justamente no verso 18 também, ok? Vai Timarma Sham, e permaneceu ali Paulo, né? Aqui a palavra Polos vem do deus Apolo, porque Apolo era o deus da comunicação, eloquente, né? E Paulo era muito eloquente. Então esse era um apelido dele. O nome dele era Shaul, sempre foi Shaul, né? Saulo. Só que, infelizmente, traduziram por Saulo. Quando a gente olha no Tanar, né? Quando vê o rei Saul, Shaul, eles colocam como Saul. Aqui é o mesmo nome, né? Shaul, e eles colocam como Saulo, né? É curioso, porque isso é para justamente quebrar a conexão com o Tanar, quebrar a conexão com a judaicidade, né, dos personagens, porque eles eram judeus, no sentido de que eram Yehudim, pertencentes a Yehuda, certo? Não por tribo, mas o território que era conhecido como Yehudá, que era o território de Israel. Paulo não era da tribo de Yehuda, né? Mas a ideia toda é a gente observar que eles querem cortar essa conexão com o povo de Israel. É curioso. Vamos lá. Od Yamim Rabim, por muitos dias ele ficou, né? Ele permaneceu lá, o Paulo permaneceu lá por muitos dias. Ahar Ken, então, né? Depois disso, Nifrad Me'im Ha'achim Va'yeshev Ba'ania. Então, vamos com calma. Ele se despediu dos irmãos e embarcou num navio, né? Lalechet el Súria, para chegar à Síria. Vehu lakar imo, e ele levou com ele et Priscila, a Priscila, ve et Aquilas, e a Aquilas. Então ele levou esses dois junto com ele. Vai galar et Rosho Bekanikarai Kimilot e Mei Nidro Asher Nadar. Então ele raspou a cabeça, né? Nesse lugar aqui, porque ele tinha cumprido os dias do seu nazireado, né? É curioso a gente notar que não fala nazireado, mas do seu voto. Só que o voto que a gente vê que raspa o cabelo é o voto de nazireu. Aparentemente, ele raspou a cabeça. Ele só tinha feito um voto não de nazireu, mas de manter o cabelo comprido. Então eu trouxe aqui, só pra gente ver que Paulo, ele faz isso em algum momento, né? Nesse sentido aí de deixar o cabelo crescer como um voto. Não dá pra gente bater o martelo e falar que era um voto de nazireu. Mas a grande probabilidade é que fosse, né? Vai Shmiu, e ouviram, vai Varhu, e aqui entra em outro conceito, tá? Nós somos pro capítulo 21, Atos 21, no verso 20. Eu vou dar o contexto para você, mas eu te sugiro que você vá ler, né? Porque é importante a gente ter ideia do conceito total do capítulo. Se você quiser, você pode inclusive ir na playlist de Maasei Ashilchim, de Atos dos Apóstolos, né? Os estudos do Moré Haimson. Ele tem um abraço, meu irmão, Shalom, o violão de ouro aqui do canal. Ele apresentou todo o livro de Atos dos Apóstolos. Ele leu com calma, explicou com a tranquilidade e a didática que ele tem, né, que é fantástica. Então você pode ir lá para você entender o conceito geral desse capítulo, tá? Mas eu vou trabalhar aqui do 20 em diante, que é quando Paulo chega e conta como foi estar entre os gentios, né? Pregando a respeito de Yeshua, falando sobre ele, falando sobre a Torá. E aí, depois de ouvirem como foi, aqui a gente tem Yaakov, Tiago estava ali, os anciãos que estavam ali escutam tudo e após ouvirem eles fazem isso aqui. Eles ouviram, vai Varhu, e abençoaram et a Elohim, ao Eterno, né, a Elohim,
Vayomru Elaiv, e disseram para ele, Alô, Roê, não percebes, Ahino, irmão nosso, que Hama Alafim min ha-Yehudim hayu limaimim vikulam mahazkim batorá bekinya gidolam. Não vês, irmãos, que temos milhares, né, alfim, de Yehudim que creem e todos são fortalecidos, são apegados de forma firme na Torá e com grande zelo, né, com grande ciúme. Eles têm ciúme da Torá, né, um apego emocional realmente na Escritura. Tem milhares ali, né, de Yehudim que se apegam na Escritura naquele lugar. Vihem, e eles, Shamiu, ouviram a leira sobre você, que atá limaditá, que agora você ensina, et kol ha-Yehudim, a todos os Yehudim, ha-Yoshvim, que habitam Bekerev, no meio, Hagoim, dos gentios, Lasur meacharei Moshe, vigam que amarta asher lo yamulo et bneihem, dizendo para eles que se desviem de Moshe e que não circuncidem os seus filhos. O Vadarrei, e nos caminhos da Torá, Lo Yelehu, não andem. Então olha o que eles ouviram a respeito do que Paulo estava ensinando. Muitos judeus zelosos da Torá, olha só, que guardavam a Torá, estavam ali, ouviram dizer que Paulo não guardava mais a Torá e ensinava as pessoas a não guardar a Torá e a se desviar de Moshe. Será que tem alguma semelhança com os dias de hoje? Parece de alguma maneira os dias de hoje? Como diz o Moré Felipe, né? Alô, o ser humano é o mesmo. Hoje nós temos o mesmo problema com Shaul, com o apóstolo Paulo, Shaul HaShaliach. As pessoas dizem que ele aboliu a Torá e criou uma religião. Isso está completamente equivocado. Completamente. Nós vamos ver aqui que justamente esse ponto prova que o que as pessoas falam com relação a isso está completamente equivocado. Que ele dizia para se desviar de Moshe, para não andar nos caminhos da Torá. Que coisa terrível, né? Falavam isso dele. Vamos entender aqui qual que é a decisão daqueles sábios para que ficasse claro que Shaul era um zeloso, tanto quanto aqueles milhares de Yehudim que estavam lá, para com a Torá, para com a instrução do Eterno, para com Moshe, para com Moisés, que são justamente os 5 primeiros livros da Escritura que Moshe escreveu, a Torá, a instrução para a humanidade. Shaul, ele era um discípulo de Yeshua, no sentido de que ele aprendeu de Yeshua. Pode não ter seguido Yeshua enquanto Yeshua estava no seu ministério. Paulo era mais novo, né? Era bem mais jovem. Mas a ideia toda aqui é que ele aprendeu com Yeshua e ele demonstrava o que aprendeu com Yeshua, que é a função de um Talmid, né? Como a gente falou hoje mais cedo, se não me engano, Lamed tem a ver com ensinar, e Talmid é justamente o Lamed, o cajado, a instrução, o ensino, Tav, o sinal dessa instrução. Tav significa sinal. Então, Talmid é o sinal da instrução. Então, o Shaul executava exatamente o que aprendeu do seu mestre Yeshua. Não faz o menor sentido ser diferente. A gente vê Matitiyahu 5,17, Yeshua falando que não veio abolir, que coisa terrível, a Torá. Ele não veio abolir, ele veio planificar, mas não no sentido de completar uma coisa que está incompleta. Não, ele vem agir trazendo aquilo de forma absurdamente completa na sua própria vida. E a partir disso ele consegue ensinar as melhores maneiras, né, de se cumprir a Escritura. Então, por exemplo, não assassinar, ele já diz para não discutir. Entende? Criando essas cercas que ajudam que nos ajudam, né, a cumprir a Escritura, cumprir a Torá do Eterno. E no final desse mesmo discurso, lá em Mateus 7, ele fala que no final dos dias, quando ele vier para trazer o juízo juntamente com o Eterno, ele diz que vai falar para pessoas até que fazem milagres.
curam, etc., que receberam o poder da parte do Eterno para executar esses milagres, tirar a impureza, tirar doenças, entre outras coisas, e ele fala que essas pessoas, muitas delas falariam: Senhor, Senhor, não fizemos isso ou aquilo no seu nome, e ele vai falar: afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Se afastem de mim, eu nunca conheci vocês, nunca tive relacionamento verdadeiro com vocês. E curiosamente, se a gente for fazer a avaliação disso, nós conseguimos, especialmente da palavra anomia, nós conseguimos entender do que ele está falando. Anomia, em grego, que é a palavra que gerou iniquidade ali no texto, tem a ver com é sem, né? Fora, sem. E nomia vem de nomos, que é Torá. Infelizmente o grego é muito pobre nesse sentido, então nomos serve tanto para lei, quanto para dat, quanto para hukat, quanto para mishpat, quanto para mitzvot, etc. É uma palavra, é a única palavra que se tem, né? Mas Yeshua está falando do quê? Da Torá. Anomia significa sem Torá. Então vocês que vivem sem a Torá. Isso é avon, a iniquidade, anomia. É viver como se a Torá não existisse. Então veja como é sério as pessoas ignorarem a existência da Torá. Yeshua deixa isso claro. Como que as pessoas podem falar que Paulo era um desses? Que vivia como se a Torá não existisse? Que ensinava as pessoas a viverem como se a Torá não existisse? Que audácia, não? Isso acontece até os dias de hoje. É a mesma coisa, a mesma discussão. Naquela época, Kefa já tinha escrito, né? Se eu não me engano, 2 Pedro 3, que as cartas de Paulo, que ele escreve conforme a sabedoria que o Eterno lhe deu, e que as palavras são difíceis de entender, e os tolos torcem para a própria destruição. Porque a pessoa que vive sem Torá está fadada a ser destruída, fisicamente, moralmente, espiritualmente, e padecer no dia do juízo. Se ela não se arrepender, se ela não fizer tchuvá. Não tem a ver com quanto você erra, mas com quanto você tem o poder de se arrepender. Por isso que rei Davi Ameler, era o homem segundo o coração do Eterno. Porque ele sabia se arrepender. E o arrependimento só vem quando nós encontramos o que é o pecado. E o pecado é revelado pela Torá, que é a instrução do Eterno. E quando a Torá revela o pecado, você tem duas opções. Ou se esconder e se ocultar, e esconder esse pecado, como a gente viu pela manhã, né? A mulher de Sotá, o que acontece com Acã, o que acontece com o próprio Adam, nosso pai de abençoada memória, que o pecado oculto, sem o arrependimento, encarado, ele traz maldição. Então, que a gente não vá por esse caminho, mas pelo outro. Quando a Torá revelar o pecado em nós, nós alteremos a nós mesmos. Para que nós possamos nos corrigir, para alcançar a estatura do homem ideal, né? De como a humanidade deveria ser. É claro que pra gente é impossível cumprir sempre pro resto da vida tudo. Em algum momento nós vamos falhar por conta da nossa natureza, mas isso não pode ser desculpa para as falhas. Falhar deve ser acidente de percurso, não hábito. Quando você comete uma falta, ela não pode ser uma coisa recorrente. A falta tem que ser um acidente no caminho, um acidente no percurso. Mas que você rapidamente se levanta, bate a poeira, passa um guento ali, né? Que é justamente usar a própria Torá mesmo para se levantar, e você bate a poeira e segue o caminho. Kadima, olha para frente e vai. E não para não. E não fica errando e colocando a culpa na sua natureza. Isso é preguiça, né? A gente consegue ver Yeshua falando sobre isso também na palavra na parábola dos talentos, né? Que nós, você pode dizer, mas eu não tenho sangue de Israel, eu não tenho nada a ver com isso. Mas se você observar, nós somos uma oliveira que é enxertada na oliveira que é Israel. Se você não tem sangue de Israel, você passa a ser parte do povo, você se torna concidadão dos santos, como ele diz, se não me falha a memória, em Colossenses 2. Então assim, quando a gente adentra o povo, a recomendação é que a cada Shabat nós paremos para estudar a Torá, Moshe, como está em Atos 15, e aprendamos a nos relacionar com o Eterno.
da melhor maneira possível, para que nós não pequemos. E o que é pecado? É justamente a transgressão da Torá. Não é o que religião A, religião B diz que é pecado. É o que a Torá diz que não deve ser feito. É o erro, é a falta para com a Torá. Então nós precisamos nos atentar a essas coisas e não nos tornarmos como aquele servo que enterra o talento. Aquilo que você aprendeu, pratique. Trabalhe com aquilo. E o Eterno vai te conceder mais. Porque você está trabalhando com aquilo. Esconder por preguiça e falar, tá tudo bem, minha natureza é assim mesmo, não me arrependo de nada. Que frase terrível, né? É o caminho certo para se afastar do Eterno e ficar longe do amor dele, ok? E é uma coisa que eu não desejo para nenhum ser humano na Terra. Então, vamos seguir aqui, mas eu quis fazer esse adendo para a gente perceber que como tratam Paulo hoje é exatamente como tratavam antes. Viatá, opa, até o marcador desligou, né? Vamos ligar ele de novo aqui. Voltou. Viatá, Manase ki shamua ishmiu ki bata. E agora o que faremos? Já que vão ouvir que você chegou, agora o que a gente vai fazer? Eles vão ficar doidos, né? Porque você fala que estão falando aí que você não cumpre mais a Torá, ensina a não cumprir a Torá. O que a gente vai fazer? Vamos ver qual que é a estratégia que eles trazem. Lachen aseka sher nomar eleira, né? Então faça conforme nós dissermos para você. Ishnam. Itano, né? Como nós dissermos para você. Arba anashim asher neder nizirim aleihem. Temos aqui votos, 4 homens que fizeram votos, né? 4 homens que fizeram votos de Nazireu. Então eles têm o voto de nazireado sobre eles. Otam kaha, pega eles, eleira contigo e leva contigo, vê ritikdsta e santifica-te, né? Gamata, também você, se santifique. Itam com eles, umiksiha titen laem asher igalhu et sear nisram uvaze yedua kulam ki ar shimuat shavi, perdão, aqui é shav, né? Ri asher shamiu aleiha be asher gam ata tishmor laasot ki hol hakatuv batorá. Então, leva eles contigo, né, para que para se santificarem com você e que eles possam, e acerta, né, do seu próprio bolso, da sua bolsa, dê para eles o que tem que ser dado para que raspem a cabeça, o cabelo da cabeça deles, né, o cabelo de Nazireu, e para que todos saibam que o que ouviram sobre você não é verdade, né? Nada do que falaram sobre você é verdade. Que é o que eles têm ouvido. E você tem que provar que não é assim, né? É bom que eles vejam que você que não é assim, né? E também para que eles consigam perceber que você guarda a Torá para fazer tudo conforme está escrito na Torá. Então aqui, se ele fosse até lá, veja, isso aqui, Yeshua já morreu, já foi assunto aos céus, né? Levado para onde quer que ele se encontre. A gente tem aqui que isso tudo já acabou. Então aquela ideia de que ir ao templo, ao Beit HaMikdash, para oferecer sacrifício depois que Yeshua morreu não acontecia mais, isso aqui prova o contrário, né? Ele vai lá, tira do bolso dele para pagar o voto de nazireado deles, e ele também vai lá para se santificar e paga do bolso deles a paga do voto de Nazireu. E todos vão saber então que ele cumpre tudo que está escrito na Torá, não é? Então, ao acompanhar eles durante esse voto, isso vai ficar explícito, porque é óbvio que ele segue o que a Torá manda fazer. É simplesmente isso que está acontecendo aqui. E nós vimos o que é a paga do voto de Nazireu. É o quê? Um carneiro, uma ovelha, um cordeiro, o bolo de matzot, uma cesta de matzot também, tudo coberto com shemen, né? Com azeite de oliva, a libação, que é o vinho, e raspar a cabeça e jogar no fogo. Então, veja como era complexo, eram muitas coisas, muitos preceitos, muitas coisas que deveriam ser observadas, que catuva a Torá, que estavam escritos na Torá.
E Shaul, Paulo, obedecia. E ele continuou obedecendo. É uma loucura pensar que não, que ele ensinava o contrário. Assim como é uma loucura pensar que ele ensinava o contrário, que ele ensina o contrário nos dias de hoje através das suas cartas. E ainda eu trago uma adenda aqui, né? É perigosíssimo nós pegarmos cartas que foram escritas para determinadas culturas, determinadas sociedades, há tantos anos atrás, 2000 anos atrás, e pegar e aplicar ipsis literis nas nossas vidas. A gente tem que ter o discernimento para filtrar tudo através da Torá. Com certeza eles não falariam contra a Torá. Então, se algo que você vê em alguma carta está falando contra a Torá, não é que está falando contra a Torá, é você que não entendeu o que está escrito. Perdoa a sinceridade, meu irmão, mas eu tenho que trazer para você exatamente o que é a realidade, né? Ninguém vai escrever nada contra a Torá, porque justamente eles eram o que a gente viu aqui, Yehudim, todos os homens que escrevem na Escritura, talvez Lucas não, mas todos sumariamente, tirando talvez Lucas, são Yehudim. Como que eles vão falar contra a Torá, contra Moshe, contra mitzvot? Você pode se confundir se você ler, por exemplo, quando Paulo fala contra as obras da lei. Então, você tem que saber discernir e entender a diferença. Hoje a gente consegue entender o que são essas obras da lei através dos achados em Qumran, né? Especialmente na caverna Q4, os manuscritos do Mar Morto, a gente consegue ter uma ideia do que são essas Masei HaTorá, essas obras da lei, essas obras da Torá, que não tem a ver com a Torá em si, mas um monte de legislação humana a respeito de como agir com relação à Torá. Por exemplo, você extrapolar o mandamento. A gente vê Moshe em Devarim falando que não é para se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Nem para fazer de mais, nem para fazer de menos. É para fazer exatamente como está escrito. E aí a gente tem o quê? O Eterno fala para não cozinhar um cabrito no leite da mãe. É o que ele fala. E aí a gente vê, por exemplo, a ideia de que não se pode comer um estrogonofe de frango. O que tem a ver uma coisa com a outra? É você extrapolar tanto que você começa a criar um monte de regra inexistente. Isso vai fazer mal. Assim como o outro lado de falar que não se deve mais cumprir Shabat ou Kashrut. Nunca você entrou no mérito, não faz o menor sentido trabalhar contra isso. Ok? Então a gente precisa ter o discernimento de não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Especialmente usando a escritura, torcendo a escritura, como Kefa fala, como Pedro fala, para a própria destruição. A gente tem que ficar atento com isso. Ok? Então vamos prosseguir aqui. Vai daber Adonai el Moshe lemor, e disse Adonai para Moshe, dizendo, daber el Aharon ve el Banaif, diga para Aharon e seus filhos lemor, dizendo, Ko tivarahu et bnei Israel, amor laem. Assim abençoarão os filhos de Israel, dizendo, aqui nós temos a Birkat Kohanim, né? Ah, que maravilha, que bênção. A bênção, uma das bênçãos mais bonitas da Escritura. Inclusive eu ganhei um quadrinho de presente da minha cunhada, maravilhoso, lindo. Eu acho que eu vou colocar até como a capa desse estudo aqui, se você quiser, quando você tiver um tempo, dá uma olhada na miniatura que vai estar aqui no YouTube, que vai ser a foto desse quadrinho. Aqui a gente vai ler a Birkat Kohanim, ok? Então, é o que a gente vê o Yosef Torres cantando. Sim, está no livro de Bamidbar 6, e Aharon e seus filhos faziam para com o povo de Israel. Vai Evarechecha Adonai Veishmerecha, né? Que Adonai te abençoe e te guarde. Yair Adonai Panav Elecha Veihuneka, que Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Issa Adonai Panav Elecha Vayasem lecha shalom, que Adonai levante o seu rosto sobre ti e te conceda shalom. Tem coisas aqui que a gente não tem como deixar passar. Não, eu não foquei na Birkat Kohanim nesse estudo, mas não tem como a gente não observar, né? A gente tem a estrutura dessa brachá, dessa bênção, como 3 partes separadas, e dentro dessas 3 partes nós temos sempre 2 verbos de ação executados pelo Eterno, e o Eterno está sempre no meio. Veja como isso nos lembra da menorá, né? Nós temos o que na menorá? Agora pronto, eu vou querer desenhar a menorá. Meu Deus, vamos ver o que vai dar aqui. A gente tem a menorá, né?
são 3 hastes e nós temos uma haste central, certo? A menorá é assim. Da mesma forma, nós temos a... Opa, faltou um haste central aqui até em cima. Oh, meu Deus. Vou fazer mais uma aqui. Nós temos então, eu não... A Lena Posner, né, a nossa pintora, eu não tenho esse dom, tá? Mas aqui nós temos, como fica evidente, né? Nós temos aqui a menorá da mesma forma. Nós temos uma haste que vai para o outro lado, então são 2 hastes que são conectadas através da haste do meio. Então, um verbo de um lado, um verbo do outro, conectado pelo eterno que está no meio. Para todas as etapas da bênção. A primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa da bênção. Então, a Birkat Kohanim tem a mesma estrutura da menorá nesse sentido aqui, né? A gente vê aqui a primeira parte da bênção, a primeira haste, como Yevarechecha, te abençoe, Adonai, e te guarde, Veishmerecha. Os 2 verbos conectados através da haste do meio, né? Depois nós temos Yair, Adonai, Panavelecha, Veiruneka. Um verbo aqui e outro verbo aqui, né? Ilumine, né? Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, tenha graça sobre ti. Então nós temos a outra parte da outra haste mais interna ali, né? Se a gente fosse fazer essa comparação, um verbo de um lado, um verbo do outro conectado pela haste central. E aqui da mesma forma, na menorzinha ali, na haste mais interna, Issa Adonai, então o verbo aqui de Issa, de levantar, né? Tem a ver inclusive com o verbo da Parashá Nassô, de levantar, né? O mesmo verbo da nossa Parashá que nós estamos estudando aqui. Então levante de um lado e este verbo conectado a colocar, né? Shalom dentro do ser humano. E aqui nós temos então a completude dessa menorá de bênção, né? Dessa iluminação da bênção. A gente pode fazer uma outra comparação aqui com relação aos 3 pilares de Nimrod. Nós temos cada parte da Birkat Kohanim como um antídoto aos pilares de Nimrod, sempre aparecendo o nome do Eterno no meio dessa brahá, dessa bênção, né? Nós temos aqui, se nós observarmos, o Eterno te abençoando e te guardando. É como se ele estivesse te sustentando. Então nós temos o antídoto para o pilar do amor ao dinheiro nessa parte da brahá. Nós temos aqui o Eterno iluminando você e demonstrando graça para você. E a gente lembra que a chave para graça está em Shemot 20, no segundo dos pronunciamentos, em que o Eterno fala que libera a graça dele para todos que amam a ele e obedecem os mandamentos. Então nós temos aqui o Eterno te iluminando, resplandecendo a face, mas também de outra forma, olhando por outro lado, iluminando você. E aí te demonstrando graça, libertando então das amarras da religião. Porque se você tem conhecimento do Eterno e ele te demonstra graça, para que você precisa de religião? Para nada, ela fica obsoleta, inútil. Da mesma forma como se ele te abençoar e guardar, você não precisa ter amor ao dinheiro, você precisa ter amor nele, e ele vai te sustentar, entende? E a última frase aqui da nossa Birkat Kohanim, da benção sacerdotal, nós temos o verbo Issá, né, levantar, Adonai, no sentido de realmente levantar o rosto, como uma autoridade. Uma autoridade faz o quê? Ela levanta o rosto e as pessoas obedecem, não é? Os súditos obedecem àquele que é o governante que está com a face levantada. Então nós temos aqui o antídoto para o governo. Ele vai te conceder shalom, porque ele vai te dar plenitude, porque ele vai reger a sua vida. Ele ergue o rosto sobre você. Você permite que ele seja autoridade sobre a sua vida. Se permitindo ou não, ele vai ser. Mas aqui você se compromete como um súdito. E isso se torna um antídoto ao terceiro pilar de Nimrod, ok? Então é bem interessante a gente fazer essa observação. Vi chamou et shmei al bnei Israel. Colocaram meus nomes sobre os filhos de Israel. Ve ani avarachem. E eu abençoarei a eles. Que coisa linda, né? Aqui a gente entra no capítulo 7 de Bamidbar, que é um capítulo enorme, né? São muitos versículos. E a gente vai fazer um estudo desses versos, entendendo como foi a inauguração do Mishkan. Aqui nós temos a inauguração do Mishkan. Os sábios dizem que aqui os príncipes fizeram questão de serem os primeiros a levar essas ofertas,
Porque durante a Trumá, para a construção do Mishkan, eles falaram, não, a gente completa com o que faltar, né? E para eles sobrou muito pouco para eles levarem, eles não levaram quase nada, porque o povo com o coração tão disposto, Nadav, né, disposto a levar, eles fizeram muita Trumá, levaram muitos dos presentes de forma espontânea e não tinha muito como eles contribuírem. Então aqui eles falaram, não, aqui a gente vai começar, né? Então nós vamos ver aqui o processo de inauguração do Mishkan. Vai Ribayom Kalot Moshe Li Hakim et HaMishkan. Foi no dia que Moshe terminou de levantar o Mishkan, vai Mishar Oto, né? E ungiu ele, vai Kadesh Oto e o santificou, Vet Kol Kelai, e todos os seus utensílios, Vet HaMizbeach e ao altar, Vet Kol Kelai e todos os seus utensílios, vai Mishem e ungiu, vai Kadesh Otam e ungiu e santificou a eles, vai a Krivu e aproximaram Nisei Israel, os príncipes de Israel, Raashei Beit Avotam, cabeças das casas de seus pais, Remnisei Hamatot, os que eram príncipes das tribos, Haomdim al Hapikudim, e observavam, né, e faziam a supervisão sobre o censo. Eles se apresentaram. Vai Avou et Korbanam, e apresentaram os seus substitutos, as suas ofertas, Lifnei Adonai, diante de Adonai, Shesh Eglot, a gente vai ver aqui o que são, né? Shesh Eglot Tzav, Ushnei Asar Bakar, Agalá Al Shnei Hanisim, Vishur Le Erad, vai Krivu Otam Lifnei HaMishkan. Eles levaram então 6 carroças cobertas e 12 bois, uma carroça para cada 2 líderes e um boi para cada líder, e os apresentaram diante do santuário. Uma oferta comunitária nesse sentido, né? Vai Omer Adonai al Moshe Lemor, disse Adonai a Moshe dizendo, Kar meatam vaiu La avod et avodat ohel moed. Recebe que eles sejam usados para o serviço da tenda da reunião, né, da tenda da congregação, da tenda do encontro, ohel moed. Vinatata otam el halivim ishkipi avodato. E eles serão, entrega ela aos levitas e elas serão segundo o serviço que lhe cabe. Então, eles trabalhariam com o processo de levar os instrumentos usando essas carroças aqui. Olha que coisa boa, né? Não precisar carregar na mão. Muito legal. Vai Kar Moshe et Hagalot ve'et Habakar vai tenotam el lalivim. Então, ele recebeu as carroças e recebeu os bois e entregou aos levins. Et shtei Hagalot ve'et arbaat Habakar Natan Livnei Gershon, Kipfi Avodatam, e deu 2 carroças e 4 bois aos filhos de Gershon, conforme o serviço que lhes cabia. Ve'et Arba Ha'agalot ve'et Shmonat Habakar Natan Livnei Merari, Kipfi Avodatam Beyad Itamar ben Aharon a Kohen, e 4 carroças e 8 bois aos filhos de Merari, conforme o serviço que lhes cabia, sobre a supervisão de Itamar, filho de Aharon, o sacerdote. O Livnei Kehat lo Natan, eles não deram nada aos filhos de Kehat. Ki avodat hakodesh aleihem bakatef e Saul. Para os filhos de Kehat, eles não entregaram nada porque eles deveriam carregar os objetos sobre as costas, né, sobre os ombros deles. Era um serviço sagrado, porque eles iam levar a Aaron HaKodesh, a Aaron HaEdut, a Arca da Aliança, né, a Arca do Testemunho. Eles iam levar a Menorá, eles iam levar os altares, né, os Mizbeachot, o altar do incenso, o altar de fora, de bronze, a Kior Neoshet, a Shulham Rabanim, a mesa dos pães da proposição. Então, eles iam acabar levando esses itens. Esses itens não podiam ser transportados em carro de boi. Eles deveriam ser transportados nas costas dos Levim, especificamente de Kehat, da tribo de Kehat. É importante a gente observar que o rei Davi, né, o Davi Nameler, quando quis levar a Arca da Aliança, Aaron HaEdut, a Arca do Testemunho, para Jerusalém, né, para Jerusalém, ele comete uma falha e carrega sem os levitas, sem supervisão dos levitas nesse sentido, e coloca a arca num carro de boi. E aí a gente tem o problema com Uzá,
foi terrível realmente, e a arca fica estagnada por um bom tempo, num lugar que não era para estar, no meio do caminho, né? Ele não se aconselhou com os Leviim para fazer o transporte da forma correta, ou seja, levar sobre os ombros, né? Sobre as costas dos filhos de Kehat. Então, é só um adendo aqui, veja que aqui está a instrução que eles quebraram naquele momento, e houve toda aquela tragédia. Vai krivu hanissim, e apresentarão, né, e aproximarão os príncipes et Hanukat. Olha só, a gente tem aqui Hanukkah, é justamente o nome da festa de Hanukkah, né? Porque significa o quê? Dedicação, consagração. E a gente comemora essa festa para se lembrar dos Maccabim, né, dos Macabeus, e de todo aquele problema com o Antíoco Epifânio e tudo mais. Mas aqui é a mesma palavra para outro momento, né? Que é o momento de dedicação inicial do Misber, né? E é claro que houve depois uma nova dedicação na época dos Macabeus do templo, né? Do Beit HaMikdash. Foi necessário fazer uma nova dedicação como essa aqui. Então vamos lá. Hanukat HaMisber Bayom HaMashar Oto. Então apresentaram a dedicação no altar no dia em que ele foi ungido. Vai krivu hanissim, e aproximaram os príncipes et korbanam, os seus korban, lifinei hamisber, diante do altar. Vai omer Adonai al Moshe, nasci, e disse Adonai a Moshe, um líder, na verdade líder errado, um líder, layom, por dia, nasci, errad layom, então um príncipe para cada dia, individualmente, e a krivu aproximará, ou ofertará, et karbanam, as suas ofertas, os seus substitutos, né? Li hanukat hamisber, para consagrar, para dedicar o altar. Então um líder por dia deveria levar as suas ofertas. E inicialmente a gente vê de cara aqui quem foi o primeiro a levar, né? O primeiro príncipe. Claramente Nachshon, né? Nós temos Nachshon sendo o primeiro, né? O Rishon, o primeiro a levar a sua dedicação. Assim como a tribo de Yehuda era a primeira a sair, a primeira a entrar, assim como o Nachshon foi o primeiro a entrar no Yam Suf, no Mar Vermelho, entre diversas outras coisas, Nachshon carrega a primazia. Interessante a gente ver como Nachshon ben Abinadav está conectado, né, à própria história do rei Davi, da história de Yeshua. Isso ficou evidente nessa semana aqui, em que nós lemos aqui junto no canal, ou individualmente nas nossas casas, o livro de Ruth, né, que conta a história de Ruth, sua sogra, Naomi, né, e nós temos aí, de forma indireta, toda a ideia da própria genealogia do rei Davi, né. Nós temos Nachshon gerando seus filhos até chegar em Ishai, que é o pai do rei Davi, né? A gente vê ali Obed e vários nomes conhecidos da genealogia do rei Davi. Então veja como esse homem é importante na escritura, né? Vamos continuar a leitura aqui então. Vaihi hamakriv bayom harishon, e foi a apresentação no primeiro dia, et korbanot, os substitutos, né, as ofertas, de Nachshon ben Aminadav. Nachshon, o filho de Aminadav, Limatei Yehuda, pela tribo de Yehuda. Vai korbanot karat kesef echat, shloshim umea mishekla mizrak echat kesef, shivin shekel beshekel hakodesh, shneihin mileim solet belula bashemen de Minha. Foi oferta um prato de prata pesando 130 ciclos, uma bacia de prata 70 ciclos segundo o ciclo sagrado, ambos cheios de flor de farinha misturada com azeite como oferta cereal. Kaf Ehad Asará, Zahav Milea Kitoret, uma colher de ouro de 10 ciclos cheia de incenso. Par Ehad ben Bakar, um novilho filho da vaca. A Il Ehad Keves Ehad ben Shinato Liolá, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Sir Izim Ehad Lihatat, um bode para oferta pelo pecado. Ulizevar Hashilamim Bakar Shinaim Eilim
Hamisha Atodim, Hamisha Kivasim, Bnei Shana, Hamisha Ze, Korban, Nachshon ben Aminadav. E para o sacrifício de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, e esta foi a oferta de Nachshon, filho de Aminadav. Todas as ofertas de todos os príncipes foram iguais. A gente consegue observar algumas coisas interessantes aqui, né? Nós podemos ver que o peso, né, dessas ofertas fala algumas coisas pra gente. Nós temos aqui o número 130 conectado à renovação. 130 é justamente o ano da vida de Adam em que ele tem Shet. Então tem a ver com renovação da humanidade. A ideia do altar, da inauguração do altar, é para toda a humanidade. Tanto é que a gente vê em Yeshayahu 56, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então aqui o 130 fala sobre isso. O próprio 70 fala sobre as nações, não é? A gente tem aqui também uma bacia de 70 ciclos. O 70 fala das nações. Se você for em Bereshit 10, em Gênesis 10, você vai ver que lá nós temos a gente tem a genealogia de Noah com 70 nações distintas ali, né? Que são formadas depois também do episódio da Torre de Babel. Então, nós temos aqui a ideia de 70, uma ideia universal. A própria nome do primeiro casal, né, dos nossos pais de abençoada memória, Adam e Havá, se nós somarmos, fizermos a gemátria do nome dos dois, vai dar 70, mostrando que tem a ver com toda a humanidade. Então, a gente tem isso aqui de forma específica. Toda a humanidade, né, a gente tem ideia de incenso de acesso, o incenso através uma conexão de ouro, uma conexão divina com o Eterno. Então, a oração como uma conexão divina ao Eterno. E a palavra para a colher aqui tem a ver com kaf, né? Tem a ver com a mão aberta. Então, a gente está disposto a entregar a nossa oração para se conectar com o Eterno da melhor maneira possível, que seja agradável, né? Subir ao Eterno de forma agradável. E o ouro tem a ver com essa conexão divina. A gente tem um novilho, um carneiro, um cordeiro, talvez, quem sabe, por cada um dos patriarcas do nosso povo, né? Apresentando, né, como de forma especial a linhagem santa que veio posteriormente de Adam, Shet, até chegar em Israel e nas 12 tribos. Nós temos aqui também uma oferta pelo pecado, lembrando do dia de Yom Kippurim, né? A gente tem também essa oferta. Lembrando que nós não devemos ser como o bode para Azazel, né? As nações que são a imagem de Azazel no sentido de separados do Eterno, né? A gente fez até um estudo sobre isso, Baruch Hashem, sobre na Parashá Emor, se não me falha a memória, não foi Emor, falando a respeito sim, foi na Parashá Emor, falando a respeito de Azazel, quando a gente fala de Yom Kippurim. Se você voltar no estudo desse ano sobre a Parashá Emor, você vai ver que o próprio nome Azazel sugere a separação das nações do Eterno, as nações que são separadas do Eterno e separadas de sua condição. Então lembra da gente não fazer parte das nações nesse sentido, né? E nós temos também 2 bois, talvez os 2 bois falando das 2 tábuas, e a gente tem a repetição aqui de 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros, por conta da perfeição, né? Da Torá. 5 porque fala dos 5 livros que Moshe falou, 3 falando talvez das 3 subidas de Moshe ao Sinai e os 3 ciclos de 40 da vida de Moshe, né? Se a gente parar para pensar aí do nascimento até os 40 anos como príncipe, dos 40 anos aos 80 como um pastor de ovelhas, dos 80 aos 120 como pastor da nação de Israel. Então nós temos aqui diversos pontos especiais. Não dá pra gente falar a respeito de tudo, adentrar para falar com detalhe a respeito de tudo hoje, mas vejam como tudo isso fala a respeito da conexão da humanidade com o Eterno, como o processo desse altar não seria restrito apenas ao povo de Israel, apesar do povo de Israel ser honrado, apesar de que a gente precisa entender de que a Torá tem essa importância, da gente valorizar o trabalho que Moshe fez. Se a gente pegar até Moshe 345, né, se eu não me engano o nome dele dá,
É 345. Se a gente fizer a redução do nome dele, a gente chega também na raiz da gemátria do nome em 3, no número 3. Entre diversas outras coisas, né? Então, olhando para essas ofertas que foram literais, elas falam muito para os nossos corações no dia de hoje, de como nós devemos nos comportar diante do Misber, encarando o Misber HaNeroshet. A gente fez até a associação do Misber com a festa de Pesach, né? O momento em que a gente deixa o Egito, que a gente se conecta com Yeshua, com a Nehushtam, a Nahash Neroshet, a serpente de bronze, né? O que foi levantada no deserto para que as pessoas que haviam pecado e sido picadas pela serpente serafa, as serpentes abrasadoras, olhassem para aquela Nehushtan e tivessem curados, assim como a gente precisa voltar os nossos olhos para Yeshua e seguir nesse caminho. Então, com tudo isso aqui, a gente consegue ver como nós devemos nos comportar diante da presença do Eterno, do altar do Eterno, o altar de bronze do Eterno, que fala sobre esse arrependimento. Com a Torá, apresentando a Torá, né, apresentando o nosso amor pela Torá, a nossa valorização a respeito de Moshe, a ideia de que como nós nos apegamos sobre as duas tábuas, né, entendendo nossa parte do relacionamento para com o Eterno e para com os homens, evitando os pecados de Adam, né, porque como a gente viu lá, né, fala Hatat HaAdam, o pecado do homem, pecados contra o ser humano. E no final, logo após essa sentença, ele fala, transgredindo, fazendo transgressão, fazendo traição, lá Adonai, contra o Eterno, Ba Adonai. Então quando você peca com o seu próximo, você peca também contra o Eterno. Tendo toda essa ideia aqui, trazida também como a gente já falou de Azazel, e da conexão com o Eterno através das nossas orações, que possa subir como aroma suave, né, ao Eterno, entre outras coisas que nós podemos tirar através desses sacrifícios. Quando a gente olha para isso, apesar disso ter passado, que como essa bacia de prata é um sustento e um renovo para todas as nações, nós devemos também apresentar essa unção que o Eterno dá para a gente de volta, né? Com amor, com agrado, com carinho para Ele. Então tudo isso, todas essas ofertas ensinam isso tudo pra gente. A gente consegue condensar as ideias dessas ofertas para que a gente consiga nos aproximar do Eterno usando essas ofertas. Pra gente não ler tudo aqui, justamente também porque eu tô com a garganta ruim, eu fiz uma tabelinha que consegue falar a respeito dessas ofertas, ok? Cada um dos príncipes, né? Nós temos aqui cada um dos príncipes, o nome do pai dos príncipes, o significado do nome, o significado do nome do pai e a tribo a qual cada um desses príncipes pertence e o significado do nome das tribos, para você avaliar aqui o que cada tribo entregaria para o Eterno. Cada tribo entregou exatamente a mesma coisa, cada tribo teve o seu dia de fazer isso, e mesmo as ofertas sendo iguais, é importante a gente entender que a kavaná, a intenção do coração, para cada uma das tribos seria diferente, porque cada um tem uma coisa dentro do coração, algo em que se apega mais, algo em que se apega menos. Então, apesar das ofertas em si serem um molde do que deveria ser apresentado, a kavaná faz toda a diferença, é o tempero especial que vai chegar com aroma suave ao Eterno, de forma diferente, ok? Então aqui nós temos, se vocês observarem, os nomes são sempre muito bonitos, né? E eles falam muito a respeito de muitas coisas. Inclusive, a gente consegue enxergar muito de Yeshua nesses nomes aqui, né? Especialmente dos nomes das tribos. Curiosamente, a gente consegue ver uma associação muito próxima a Yeshua, né? O nome de Nachon, por exemplo, aquele que entra primeiro, quem foi as primícias, né, no processo de ressurreição. Yeshua foi o primeiro a se levantar dos mortos para viver para sempre, primeiro Adam restaurado. Foi um presente de Elohim para a humanidade. O pai dele era Elohim, porque ele nasceu de forma miraculosa e ele seguia os mandamentos do Eterno, se tornando assim um filho de Elohim. Meu Elohim é rocha, e de fato era em quem ele se apegava. Elohim é paz, né? Elohim completa. Então, justamente, ele traz a completude de Elohim pra gente. Não que ele foi uma ferramenta, né, utilizada, ele se doou por isso, com amor por isso. Elohim aumenta, porque o Eterno aumenta as nossas possibilidades de nos achegarmos e sermos perdoados com o próprio Yeshua, né? Elohim ouve. A gente usa sempre Bishem Yeshua no fim das nossas orações para atingir o Eterno pelos méritos de Yeshua, não pelos nossos próprios méritos, né? Gamliel, ele é uma recompensa do Eterno para todos nós. Ele fez o que fez e todos nós fomos abençoados. Toda a humanidade foi abençoada, cumprindo a promessa lá de Abraham, Avino, né?
que o Eterno fala que em Avraham na semente de Avraham, seriam benditas todas as famílias da terra. E a gente tem isso cumprindo com Yeshua. Meu pai é juiz, e de fato o Eterno não é o juiz. Meu irmão é ajuda, né? Aqui nós temos que Yeshua, como nosso irmão, ele trata posteriormente, né, e até anteriormente, os seus discípulos como seus irmãos, como filhos de Elohim, né? Então nós temos ele como ajuda nós. Pagiel, a intervenção de Deus para com a humanidade. Se você observa ele como Corban, não como ele não foi sacrificado, mas como nosso substituto, ele foi executado brutalmente, né? Mas se a gente enxerga ele como nosso substituto, nós temos esperança de poder estar perto do Eterno. Não por nós, mas pelo amor dele pela Torá, pela forma como ele cumpriu a Torá, a gente se apega no Eterno e cumpre. E tenta fazer da melhor forma possível, para parecer com ele, né? Tendo ele como o nosso exemplo de vida. E aqui, por último, nós temos... bem curioso, né? Na tribo de Naftali, meu combate, minha luta, né? Nós temos um nome, Ahirá. Meu irmão é mau. De fato é mau, não é nem companheiro mesmo. Ra, meu irmão é mau. Curiosamente, infelizmente, é como se os irmãos de Yeshua, de fato, irmãos de sangue, né? Olhassem para ele através de uma nuvem e estivessem com a visão nublada e não enxergassem de fato Yeshua. Enxergassem ele como algo mal, quando de fato ele não é. Ele é todas as outras coisas aqui, essas outras 11 coisas. E que isso possa ser nossa luta, né? As nossas atitudes consigam revelar a natureza de Yeshua. E assim que os irmãos possam parar de ver através dessa nuvem e possam enxergar de fato a essência de Yeshua, um mestre zeloso pela Torá que sempre ensinou e cumpriu integralmente a Torá, e seguir de fato o que a gente tem tantos anos atrás Yosef dizendo para os seus irmãos, né? Para não discutir pelo caminho. Então eu acho muito bonito fazer a observância desses nomes. Esses nomes eram literais, eram os nomes dos príncipes com o nome de seus pais, eram das tribos de Israel. Isso aqui aconteceu de forma literal. Só que a gente consegue olhar para a escritura e enxergar Yeshua em tudo, como diz Shaul, né? E a gente consegue também trazer ensinos a respeito de coisas que estão escritas na escritura até de forma repetitiva, porque se você lê isso aqui parece que é maçante, parece ser muito repetitivo, porque todas as ofertas idênticas, com os textos idênticos, mudando apenas os nomes dos príncipes e dos pais dos príncipes, por cada uma das tribos, mudando também, é claro, o nome das tribos, durante todos os versos que se seguem com relação às ofertas levadas ao Mishkan, ao Mizbeach, para a inauguração, para o Hanukkah, né, para a dedicação desse Mishkan. É interessante a gente fazer a observação de que isso parece repetitivo. Não poderia ter colocado lá, cada tribo levou isso aqui, cada um num dia, e reduzir tantos versículos e usar aquele espaço para falar sobre outras coisas, né? Não, tudo que está ali, cada letra que está ali, nem um Yud e um Kots deve ser removido. Porque cada letrinha traz um ensinamento pra gente. E cada letrinha trazendo ensinamento pra gente significa que a gente tem que olhar para esses textos e extrair deles ensinamentos para as nossas vidas nos dias de hoje. E olhar para esses nomes tabelados com significado do lado é uma maneira muito interessante da gente poder fazer isso. Eu, pelo menos, acho, né? É claro que isso aqui é uma visão que eu tenho e trago isso para minha vida para poder aplicar. Se você quiser fazer o mesmo, ótimo. Se não, só releve, ok? Mas foi um prazer poder compartilhar isso aqui com vocês. Aqui eu trouxe um resumo do que cada um ofereceu, né? Foi uma bacia de prata de 130 ciclos, um aspersório de prata, né? De 70 ciclos, cheio de azeite e cereal, uma colher de ouro, na verdade uma palma de ouro, né? Mas a gente traduz como colher, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para oferta pacífica 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros, ok? Então dá pra gente fazer todas aquelas associações que a gente de fato falou. É importante a gente ressaltar também aqui que a gente tem essa bacia de 130 ciclos, a gente falou que era a idade de Adam quando gera Shet, mas 130 também é a gemátria da palavra Sulam, né? Sulam, e também da palavra Sinai. Se a gente fizer a gemátria dessas palavras todas, nós vamos ver que elas têm o valor numérico
de 130. E isso ensina muito pra gente, né? Justamente porque no Sinai, houve isso aqui conecta intimamente com a festa de Shavuot, né? Não tem como. No Sinai houve a revelação das Atzeret HaDevarim, das 10 das palavras, né? Então nós conseguimos enxergar aqui até essa bacia como uma demonstração da redenção da Torá diante do Sinai, né? Diante do Horef, diante do Monte Sinai, que tem Gemátria de 130, e também associado ao que está escrito, se não me falha a memória, em Lucas 2, com Yeshua e a Sulam, né? Que está em Bereshit 27, não me recordo agora, mas nós temos a Sulam Yaakov, a escada de Yaakov, né? Em que se tem acesso à visão dos céus, né? Através dessa escada, e os Malachim, os mensageiros do Eterno, subindo e descendo pela escada. E Yeshua se identifica com essa escada em Lucas, se não me falha a memória, em que ele fala que as pessoas veriam os mensageiros do Eterno subindo e descendo pelo Filho do Homem. Então existe uma conexão também com Yeshua através disso aqui, tá? Acho muito bonito de observar. E prata, que fala de redenção também, é claro. É muito bonito poder observar, né? Zot Hanukat HaMizbeach Bayom HaMashach Oto Me'et Nisiei Israel Karot Kesef Shteim Esre Mizrkei Kesef Shnei Masar Kapot Zaav Shtei Esre. Esta foi a dedicação do altar no dia em que foi ungido da parte dos príncipes de Israel. 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata, 12 conchas de ouro. Shiloshim Umea HaKiara HaAchat Kesef Ve'Shiviim HaMisrak HaEhad Kol Kesef HaKelim Alfaim Vi-Arba Meot Beshekel HaKodesh. O peso de cada bandeja de prata foi de 130 ciclos, de cada bacia de 70 ciclos, total de prata dos utensílios 2.400 ciclos, segundo o peso do santuário. Kapot Zaav Shteim Esre Melot Kitoret Asara, repetindo, né? Asara Hakaf Beshekel HaKodesh Kol Sehav Hakapot Esrim Umea. As 12 conchas de ouro cheias de incenso, 10 ciclos por concha, segundo o peso do santuário. Todo o ouro das conchas, 120 ciclos. Kol Habakar Laolá Shineim Masar Parim Elim Shineim Masar Kevasim Tei Shana Shineim Asar Uminhatam Usiurei Izim Shineim Asar Lihatat. Os novilhos para o holocausto, 12 carneiros também, 12 cordeiros de um ano, e com as ofertas de cereais e os bodes para o pecado, que também foram 12, que eram por tribo, né? Fichol Bakar Zavar Ashelamim Esrim Vearba Parim Elim Sheshim Atudim Sheshim Kevasim Vinei Shana Sheshim Zot Hanukat HaMizbeach Aharei Amashach Oto. Então todo o gado do sacrifício foram 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes, 60 cordeiros de um ano. Esta foi a dedicação do altar após a assunção. Uvavô Moshe el Ohel Moed, e quando Moshe entrou na tenda da congregação, né, na tenda do encontro, Lidaber Oto, para falar com ele, quem? Com o Eterno, Vaishma et Hakol, e ouviu a voz, Midaber Alaif, falando para ele sobre, né, Meal Hakeporet, sobre o propiciatório, Asher Aaron, sobre a tampa, né, que estava sobre Aaron Haidut, a arca do testemunho. Mibein Shineim Hakeruvim, do meio de ambos os queruvim, vai daber Elai, falou com ele. E, meus queridos, é isso que nós temos. Essa é a nossa Parashá Nassau, a 35ª Parashá da semana, e eu espero que você tenha uma semana abençoada. Então, Shavuot Tov para você desde já. Eu agradeço pela sua presença, pela sua companhia. Eu peço desde já, novamente, perdão pela minha voz. A gente fica cansado, né, quando tá meio gripado, com a garganta ruim, mas eu espero que você tenha conseguido entender os ensinamentos da Parashá Nassau, pelo menos um pouquinho, que você possa aplicar isso na sua vida, e que você tenha uma semana abençoada, que o Eterno te proteja, te guarde,
te prospere muito nessa semana, que você possa executar muitas das mitzvot do Eterno e assim demonstrar o seu amor por Ele. Muito obrigado pela sua paciência e nós vamos de Birkat Kohanim e com mais uma canção para vocês. Shalom, shalom. Leitraot. Adonai panav eleha vihuneka Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom Yivarecha Baruch Hashem. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם ולילה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם ולילה קיה של כתוב הפגל מאי אתם תהיו איתי ביתול ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח לכם הרשעים כי כמוך שטוב ורוח על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע דשאים טובים
ובדרך עדיין לא עמד, למשל אצלי לא ישב, כי בתורת השם נפצו, ובתורתו לדיגן יומם ולילה. כישלקטו לפגל מאי, אתם תהיו איתי ביתו, ועלי לא יבול. בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך השם טוב וברוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיק